Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina e toda a região. Deus abençoe esse sábado maravilhoso. Está no ar a edição de número 63 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Hoje o nosso bate-papo é daqueles que vai fazer você repensar cada peça do seu guarda-roupa. Afinal, a roupa que a gente veste, ela fala muito sobre a gente. E ela comunica, ela empodera e ela sempre representa algo. E você já parou para pensar quem é você pelo que você veste? Bom, e para mergulhar com profundidade nesse tema, nós temos uma convidada mais do que especial, a Nábila Ferreira, que é uma mulher incrível com esse olhar estratégico sobre estilo, comportamento e autenticidade. Nábila, seja muito bem-vinda a Mulheres na Paiquerê. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Rádio, por toda a oportunidade de estarmos juntas aqui falando sobre esse tema tão importante. Legal. Bom, segunda vez aqui você, né, com a gente. A outra oportunidade você veio para falar sobre o Haiti. E, lógico, tinha feito convite, porque você não mora em Londrina. Falei, quando você estiver aqui novamente, vamos falar sobre algo muito importante que você tem trazido nas suas redes sociais. Sim, tenho começado, né, a trabalhar nessa área de comunicação, imagem, a importância de nos vestirmos de acordo com aquilo que acreditamos. Sim. Mas essa paixão por estilo, por moda, não começou agora, né? Não. Já faz um tempo. Conta pra gente, como é que começou essa paixão por moda e por estilo? Sim. Bom, desde quando eu era muito pequena, a minha mãe já teve loja, já teve fábrica. Então, ela sempre colocou no meu coração, semeou esse cuidado com a roupa. Então, por exemplo, na minha formatura de 4ª série, eu desenhei meu vestido. Então, nós íamos comprar o tecido lá na Chafique. E aí íamos até a costureira. Nós pegávamos os modelos na revista Manequim. Então, desde quando eu era criança, 9 anos, ela já veio trabalhando isso em mim. E em tudo que a minha mãe podia, ela já ponderava alguns pontos. Hoje eu consigo identificar, mas na época não. Então, minha filha, talvez se eu quisesse alguma roupa mais avançadinha. Minha filha, eu acho que essa roupa não vai valorizar tanto você. Vamos usar um decote mais assim, mais princesinha, né? Porque eu era criança. Então, ela ia me conduzindo da forma com a qual eu deveria me vestir. Isso foi crescendo, foi crescendo. Com 18 anos, em 2008, eu fiz o blog. A princípio era Nábila Raquel, estava bem no início, né, dos blogs no Brasil. E a princípio era meu nome, Nábila Raquel. E eu chamei mais 2 primas minhas, a Letícia e a Sara, e a gente fez o blog Paná Paná, que é o coletivo de borboleta. E foi muito bom porque cada um tinha um biotipo físico. Então, quando a gente fazia, né, parceria com lojas e tal, cada uma conseguia atender um público e uma demanda da loja. Sempre gostei disso e sempre fez muito parte da minha própria natureza. Então, no blog nós abordávamos assuntos de moda, lifestyle, beleza de menina. Tínhamos lá um quadro que chamava Beleza de Menina, na qual nós convidávamos mulheres e meninas cristãs a fazer um bate-papo. Perguntas e respostas. Então, era algo que dava bastante visualização e agregava muito pro blog. Porque eu sempre acreditei nessa moda que a gente pode ser contextualizada e atualizada mesmo sendo cristã. Porque é o meu nicho, né? A gente não pode comunicar algo que não é verdade para nós. Verdade. Então, o blog sempre já teve essa pegada e essa ideia de não ir contra os nossos próprios valores. No entanto, eu casei e aí mudei para Goiânia. É até engraçado falar isso hoje em dia, mas antigamente, 2011, os blogs não eram nacionais, eram regionais. Então eu atingia Londrina, no máximo ali alguma coisa em Curitiba. Quando eu mudei para Goiânia, eu não conhecia nada, nem ninguém, eu não tinha acesso. As redes sociais não eram como, né, são hoje. E aí, como o meu maior sonho, Cris, sempre foi casar e ser mãe. Meu maior sonho era casar e ser mãe. E eu já estava casada, eu falei, não, deixa pra lá agora o blog. Minhas primas cuidaram por um tempo e logo cada uma também seguiu sua trajetória. Mas isso sempre ficou no meu coração.
Eu não consegui desvincular Era isso. Sua paixão mesmo. Era minha paixão. Desde sempre. Mas você também teve uma boa referência. Sua mãe... Sim. Minha mãe sempre caminhou comigo. Maravilhosa. Ela sempre caminhou. Hoje eu consigo... Super elegante também. Você teve uma ótima escola. Graças a Deus. E a minha mãe sempre conseguiu... porque criança não sabe o gosto que tem. Sim. Tudo isso, a ambiência vai fazendo nossas percepções. Então, a minha mãe sempre me conduziu, desde quando eu era criança. A gente está começando a... mentorear algumas meninas nesse sentido. Algumas mães vêm conversar comigo e elas perguntam: Nábila, como que eu faço? Como que a sua mãe fez? E eu sempre falo assim que foi muito sutil. Eu não percebi a minha mãe conduzindo isso. E graças a Deus que ela fez isso. Sim. Então, por exemplo, ela ia comprar uma roupa pra ela. Ela perguntava a minha opinião. Na época, claro que talvez faria sentido pra ela ou não. Sim. Mas eu me sentia pertencente. Filha, o que você achou? Você acha que ficou bom? A mamãe ficou bem? Tinha 8, 9 anos. E aí eu fui gostando, eu fui pegando gosto por tudo isso. Então ela sempre me indicou o caminho que eu deveria trilhar sutilmente. Inclusive nos filmes. Por exemplo... Com 10 anos, 11, 12, ela me falava assim: filha, agora a gente vai ver os filmes clássicos. Audrey Hepburn. Nossa. E aí ela assistiu comigo todos. E quando nós íamos assistindo, ela falava assim, ela ia conduzindo. Filha, olha o jeito que ela senta. Olha a forma que ela mexe a mão. Quando você for moça, a gente vai fazer um vestido desse jeito pra você. Então ela me fazia sonhar e visualizar que um dia eu estaria vestindo daquele jeito ou me comportando de determinada maneira. Foi sutil, mas que hoje eu consigo perceber que fez grande diferença. Que faz parte da sua essência. Faz parte da minha essência. Porque foi a sua construção. Meu caráter foi moldado, sendo moldado. Hoje a gente ouve tanto falar, né, que o ambiente influencia muito. Com certeza, muito. E ela foi conduzindo nessa ambientação do que a gente assistia, a forma com a qual... Porque não foi nada imposto. Não. Você foi vivendo isso de forma... prática. E ela foi te envolvendo em todas as etapas. Sim. Então, é muito importante. E hoje a gente percebe, e que bom você compartilhar isso, porque eu também sou mãe, não de menina, né, de meninos, mas a gente percebe, eu tenho amigas, por exemplo, que têm uma certa dificuldade. Sim, hoje a gente percebe essa dificuldade. Conduzir isso com as filhas, de, mas eu não sei, parece que tá perdendo muita feminilidade, ou... Se eu comprar tal roupa, ela não vai usar. Ela não vai usar porque fui eu que comprei. Sim, hoje a gente ouve muito isso de mães, de menina. Eu também tenho só meninos, então é diferente o nosso caso. Mas veja que isso não foi imposto pra mim. Ela conquistou o meu coração e caminhou comigo durante uma vida. Sim. E me respeitando, sabe? Por exemplo, no meu vestido também de 8ª série, eu que desenhei. A gente desenhou, a gente foi ver o tecido, o caimento. Mas porque ela gostava, eu também comecei a gostar. Algo natural na nossa caminhada. Mas que foi importante para sua construção aí durante o tempo, porque, como você falou, desde pequena ali. Desde pequena. Né? Na 4ª série, você foi lá comprar o tecido. Sim, do meu vestido de formatura. Então, você sentiu que era você no controle. Sim. Por mais que ela fez de uma forma muito sutil. Com certeza. Tanto é que hoje, né, pra glória de Deus, eu lancei minha primeira collab lá em Goiânia com uma marca, com a Santa e Dondoca, da minha querida amiga Ju. E agora em dezembro, outubro, vai ser coleção de verão. A gente vai lançar também a nossa segunda collab. E tem tudo a ver com aquilo que eu acredito sobre moda. E o que eu já aprendi com a minha mãe lá atrás em relação a tecido, caimento, corte, saia vazê, saia, sabe, balonê. Eu aprendi lá atrás. E hoje faz total sentido pra mim. Que legal. Nossa, muito bacana. E como hoje, porque a moda, por mais que as pessoas falam, né? A moda, ela acaba ela muda, né? Muda. Constantemente. Mas não é porque são mulheres cristãs que às vezes as pessoas têm uma certa ideia de que uma mulher cristã, ela não precisa se vestir dentro da moda. Ela não precisa estar bem vestida. E muito pelo contrário, a gente consegue lógico... Com a nossa identidade. Isso. Né, se vestir. E não necessariamente porque você é uma mulher cristã, da forma como você se veste, você tá linda hoje, maravilhosa. Não necessariamente porque você é uma mulher cristã, que a sua referência também de moda não pode ser para uma mulher que trabalha, se veste elegantemente em outras áreas, com certeza. Que bacana. Quando a gente fala de moda, eu acredito em 2 pilares: identidade e a questão de estilo. Sim.
dentro da moda, a gente consegue captar vários estilos e adaptar para aquilo que nós acreditamos para nós mesmas. Sim. Então, por exemplo, claro que a gente tem roupa contextualizada, né? Eu compro também. Mas com o passar dos anos, e dentro, né, do que eu estudo e tal, da minha especialização, não é tudo que tá na moda que faz parte do meu estilo. A gente, com a maturidade, vai entendendo isso. Então, dentro dos estilos, a gente consegue captar o que é melhor para nós, aquilo que nós gostamos e nos identificamos também com a nossa personalidade e tal, e faz sentido para nós. Com certeza. E você acredita que a roupa, aproveitando esse gancho que você falou agora, ela pode ser uma extensão mesmo da nossa identidade? Como que a gente consegue, através desse estilo, representar e manifestar isso na nossa vida? Com certeza. Nós nos vestimos de acordo com os valores que acreditamos. Nós não vamos nos vestir de acordo com o que não faz sentido para nós. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar, quando você vê alguma torcedora ou algum torcedor de um determinado time, ele comunica aquilo sem dizer uma palavra. Verdade. Então, a comunicação visual, ela atinge um preconceito, não preconceito, um preconceito, quando nós entramos em determinados ambientes com a roupa na qual nós estamos vestidas. Sim. Entende? E em algum momento, você já vestiu? Porque você falou, agora você tem toda essa experiência, que você sabe que a moda tem algo que está em moda, está em alta, mas nem sempre faz sentido pro meu estilo. Sim. Teve algum momento que você se perdeu e falou assim, nossa, isso eu acabei comprando, eu usava algo, mas que realmente não me representava? Então, eu sempre tive, Cris, um relacionamento com Deus muito forte. E não é que talvez eu não quisesse usar, mas eu não conseguia usar. Igual estar em determinados ambientes, de verdade. Eu podia ter 15 anos e queria estar lá em tal festa que meus amigos estavam. Algumas vezes meus pais não deixavam eu ir, claro. E em outras que eu ia, eu não me sentia bem, não fazia parte de mim. Sabe quando fica ruim? Não é a tua essência. Não é a minha essência. Então eu recuava. Sim. Então, graças a Deus, eu sei que não são todas as pessoas que têm isso, mas era algo que me dava uma angústia. Meu coração não estava ali, minhas coisas... Não fazia sentido para mim estar naquele ambiente, entende? Mas você não acha que hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a internet trouxe muito isso, né? Com certeza. Da possibilidade da gente ter mais informação sobre, principalmente, moda, estilo. Com certeza. Fica mais claro aquilo que realmente tem a ver com a gente, com a nossa essência, com a nossa identidade e, principalmente, aquilo que a gente quer representar. Sim. Eu gosto muito de contar uma história que a minha mãe contava quando eu era criança e eu conto hoje para os meus filhos. Se a gente coloca um sapinho numa água quente, o sapinho vai pular na hora. Adoro essa história, conheço. Eu já falei aqui da outra vez? Não, né? Então dá. Não, é que eu conheço a história, eu então conto para meus filhos também e conto para todo mundo. Então, mas é muito bom. O sapinho pula. Agora, se a gente coloca esse sapinho numa água que ele goste e coloca essa panela, né, esse recipiente num foguinho baixo, o sapinho vai morrer e não vai perceber. Porque o meio influencia. Então, eu vejo muito hoje a moda de acordo também com o nosso estilo de vida, o meio no qual nós convivemos, o meio em que estamos inseridos. Música, o que assistimos, as nossas amizades, onde nós frequentamos. O que consumimos na internet. O que consumimos na internet. Os nossos olhos vão procurar roupas de acordo com aquilo que nós estamos nos alimentando. Inclusive o nosso olhar. Nós alimentamos os nossos olhos, né? Sim. Com coisas. Então, existem queixas que chegam até mim dizendo assim, Nábila, mas eu não encontro roupa. Ou é tudo muito decotado, ou é tudo muito justo. Aí eu sempre falo, o que você tem alimentado os seus olhos? O que você tem visto? Porque eu vou nas lojas e claro que eu vejo essas roupas, mas eu consigo comprar outras roupas que façam sentido pra mim. Entende? Sim, com certeza. E na sua visão, né? Você acredita que entre estar na moda e estar vestida de si mesma, você consegue ter essa comparação muito clara? Estar na moda e estar vestida de si mesma, eu acho que é um complemento. Eu vejo meninas... Você acha que dá pra ter as duas coisas? Dá. É o seu estilo, né? Dentro dos 7 estilos universais. Mas eu vejo assim, quando nós somos mais novas, talvez a gente vá na Zara, ou na Riachuelo, ou Renner, a gente vê algo e fala, nossa, eu quero.
Com o passar do tempo, aquilo já é legal, mas não encaixa com o meu guarda-roupa. Sabe? Porque o bacana de um guarda-roupa inteligente é você ter várias peças que se comunicam entre si. E não um monte de peça aleatória que você tem que comprar um sapato para usar com esse vestido ou uma blusa para usar com essa calça. Então, o seu estilo fica pessoal. Pode ter toques do que está na moda, mas você já tem o seu estilo próprio. Mas não precisa você perder a sua identidade de forma alguma. Para você estar na moda. Não. Porque se fala bastante agora desse guarda-roupa inteligente. Sim. Que você escolhe uma quantidade de peças e você vai trocando entre elas mesmas. Sim. Vai compondo os looks. Que é muito fácil, até porque você já tem esse estilo. Sim. Você não precisa ficar ficar pensando. E você consegue se vestir bem dentro da sua identidade. Sim. Né, sem você se perder aí seu estilo. E, lógico, se preocupando bastante, como que a gente falou ali no início, né? Sobre essa questão de o que você veste representa. Sim. Né? Você comunica. E você está comunicando o quê? Então, tem que ter essa preocupação com também. o que você veste. É muito sério. Por exemplo, e o estilo faz parte do nosso estilo, o nosso estilo pessoal, né? Em relação à moda. Faz parte do nosso estilo de vida. Quando a gente fala em grandes ícones da moda, você fala assim, Grace Kelly, Onassis, elas tinham o estilo pessoal delas. Inclusive, quando a gente olha um vestido semelhante ao que elas usavam, a gente fala, nossa, é a cara de fulana. A gente consegue também enxergar as nossas amigas, a nossa mãe, enfim, pessoas que estão próximas a nós, quando nós vamos em alguma loja. Você fala, nossa, essa blusinha é a cara da minha amiga, eu vou tirar uma foto e mandar pra ela. Faz parte do estilo dela. Entende? Sim, verdade. A gente percebe que isso foi melhorando também com o tempo, né? Porque hoje a gente tem mais conhecimento. Temos. Né? E, além da sua mãe, o que te trouxe, assim, essa questão de referência de moda, estilo? Teve algo que aconteceu no teu percurso aí que você seguiu essa linha? Bom, quando eu era mais nova, eu via muito a minha avó. Minha avó paterna, mãe do meu pai. A minha mãe perdeu a mãe dela muito nova, então eu não conheci. Então, a minha avó sempre gostou de acessórios, coisas que a minha mãe não gostava. Então, colares, anéis. A minha mãe gostava de anel, sim, mas colares e brincos era mais com a minha avó. E eu pensava, nossa, quando eu for moça, eu vou usar isso. Também a minha tia querida, minha mãe sempre me apontou também, essa minha tia Wanda. Olha como a tia Wanda tá elegante, sabe? Então, muito do que eu sou hoje foi apontamento da minha mãe, que criou um trilho. Igual a educação de filhos. Teve boas referências familiares. Aí a gente não sai do trilho, a gente só dá continuidade. E eu conheço parte da sua família e posso dizer, realmente você tem a sua régua é muito boa, é muito alta. Você teve ótimas Glória referências. A Deus. E aí depois, claro, né, alguma artista ou outra, globais, ou enfim, também de Hollywood, com acessórios, com estilo pessoal. E aí a gente vai escolhendo, né? Legal. Que bacana. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre esse assunto maravilhoso de hoje. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje aqui comigo a Nábila Ferreira e o nosso bate-papo de hoje é sobre quem você é pelo que você veste. Bom, no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre a trajetória da Nábila e, claro, convidei ela também porque quero aprender algumas coisas, dicas. Hoje ela é referência em moda e em estilo e agora vamos entrar aí nessa fase das... Não vou dizer dicas, mas para que você possa compartilhar um pouquinho mais o seu conhecimento com a gente, Nábila. Hoje se fala muito de empoderamento feminino. E nesse programa, por ser um programa, né, focado em mulheres, a gente escuta muitas mulheres falando sobre empoderamento feminino e tudo mais. Você acredita que, através da roupa, a mulher consegue se sentir empoderada? E você já viveu isso? Tipo, algum dia você se vestiu e o look que você escolheu, falou, nossa, hoje eu tô me sentindo bem, e essa roupa me representa. Bom, eu acredito muito que a roupa comunica antes mesmo de nós falarmos alguma coisa. Mas juntamente com a roupa,
tem a comunicação não verbal com a postura. Sim. Não adianta a gente colocar uma roupa que talvez vá nos empoderar se a nossa postura ao caminhar, ao gesticular, ao falar, os movimentos com os braços não complementarem a nossa roupa. Sim. A nossa essência tem que ter coerência com o que nós estamos aparentando, senão não sustenta. Verdade. Então eu acredito sim que uma roupa pode, você se sentir melhor, até porque ela vai cair exatamente na minha especialização, que chama Kibe Body Type, que na verdade é o tecido, a cor, todos os detalhes farão diferença. E você, é aquela roupa que a gente coloca e fala assim, nossa, essa roupa aqui dá certo em mim? Sim. Muito provavelmente seja do seu Kibe, que é a minha especialização. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque é bem minucioso. Mas eu concordo que a roupa tem esse poder, mas ela tem que caminhar junto com outras coerências, que é o comportamento, a postura, a fala, a tonalidade de voz, a pausa para a fala, que é a comunicação não verbal. Que hoje em dia eu vejo a comunicação não verbal quase que mais forte do que a própria roupa. Exatamente. Porque a expressão facial fala muito, né? E as expressões faciais são universais. Quem tem nojo, a expressão de nojo é no mundo inteiro, a gente entende. Ou quando um pai tá brigando ali longe com o filho, a gente não precisa escutar, mas a gente consegue entender que aquele pai tá dando uma bronca. Então, tudo isso são pontos sutis da comunicação que agregam com a nossa roupa para talvez, né, fazer esse empoderamento feminino, trazer esse poder e essa força nas quais as mulheres procuram tanto. No entanto, Cris, eu até separei aqui, porque não tem como eu desvincular da minha essência. Sim. E eu separei esse versículo que fala assim, Provérbios 31, 25. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Olha só, aqui em Provérbios fala que força e dignidade são os nossos vestidos. É algo que não é tangível, força e dignidade. Sim. Mas você percebe que quando a nossa essência tem força e dignidade, nós só vamos escolher roupas que tragam isso para nós. Verdade. Porque faz coerência com a nossa identidade e com aquilo que acreditamos. Com certeza. Olha que... Então, quando a gente busca essa força, essa dignidade em Deus, nós naturalmente vamos transparecer isso com as nossas roupas. Sim. E quando às vezes a gente tenta sair disso, a gente não consegue. Não consegue. A gente sente uma imagem que é incoerente. A gente fala assim na moda, não segurou essa roupa. Aquela pessoa não segurou essa roupa. Tem estilos, por exemplo, que são criativos, que a pessoa consegue colocar uma calça listrada com uma blusa de bolas. E uma argola, por exemplo. Você fala, nossa, aquela ali segurou o estilo. Ela consegue segurar. Se você coloca em outra pessoa, vai ficar cafona. Não vai combinar. Sim, entendeu? É verdade. Uma segura e a outra não. Mas quando a gente busca essa força e essa dignidade em Deus, a nossa roupa, a nossa essência vão comunicar isso. Que legal. E você sentiu que o seu estilo foi mudando? Ou ele sempre... Você manteve, eu sou clássica, sempre fui. Como que você percebeu isso, né? Porque as fases de vida vão mudando, Com né? certeza, vão. Normalmente, nós temos de 4 a 5 estilos no nosso guarda-roupa. Vou falar do meu, tá? Então, no meu, atualmente, eu tenho um pouco do clássico, o romântico, o esportivo, que é tênis, clássico, romântico, esportivo e o criativo. Porque eu gosto disso, de uma calça listrada, com uma camisa, enfim, com estampas no mesmo tom e tal. Antigamente, eu acredito que eu era mais romântica. Sabe? Blusinha mais de renda. Sempre gostei mais disso. Sapatilha, que faz parte do estilo clássico. Eu não tinha tanto tênis. Aí, com a maternidade, eu uso blazer, calça e tênis. Entendeu? A gente vai misturando, aprendendo a misturar os estilos. E com a maturidade também, né? A gente vai melhorando. Com certeza. E hoje, assim, como você... estudou bastante também, né? Até porque é uma coisa que você gosta, mas é legal. Não é só o gostar, porque a maioria das mulheres gostam de moda. Mas muitas mulheres também não vão buscar conhecimento. Né? Às vezes vai seguindo tendência. Certo, isso. É o que a gente falou no primeiro bloco. Moda, então, às vezes, seguir a tendência não significa que você está se vestindo de forma adequada ou dentro daquilo que você quer representar. Porque a gente tem que estar muito atento com isso. Exatamente.
dentro da comunicação não verbal, Sim. por mais que a gente fale da nossa forma de gesticular, claro, nossa forma de se comportar, as cores representam algo. Sim. Né? Até o caimento das roupas, com o certeza. tecido, o estilo, né? Que são vários estilos. Então, de repente, uma pessoa que quer passar uma identidade, assim, mais criativa, uma coisa mais... Uma arquiteta, né? exatamente. Uma coisa, assim, mais despojada, mais dinâmica, não cabe, de repente, para um estilo mais, né, tradicional, Sim. mais romântico. Então, é como se você criasse um ruído na sua comunicação. Sim, tem que ter coerência. Por exemplo, uma arquiteta muito criativa. Ela, às vezes, nem precisa mostrar que o projeto dela é criativo quando ela já comunica isso com a sua roupa. A gente já consegue entender da personalidade daquela arquiteta por aquilo que ela veste. Sim. E são milésimos de segundo. O nosso cérebro faz essa leitura... Inconsciente e voluntário. Inconsciente e voluntário, exatamente. Com certeza. E, na sua opinião, qual que é o principal cuidado? Porque a gente tem muitas mulheres nos ouvindo hoje. Mas qual que é o principal cuidado que uma mulher deve ter na hora, assim, de se vestir, de escolher esses looks? Eu penso que ela tem que se atentar com aquilo que, de fato, ela é. Aquilo que ela quer representar. Porque, veja, Cris, a maior necessidade que nós temos enquanto seres humanos é de pertencimento. Então, às vezes, a gente quer ficar amiga de determinado grupo, nós queremos pertencer a determinada classe, enfim. E, às vezes, essas pessoas vão contra aquilo que somos. Contra os nossos valores, Contra né? os nossos valores. E talvez a gente ceda isso em determinada situação ou não. Eu sempre penso que se eu tiver que mudar muito para pertencer a algum determinado grupo... Para eu me encaixar, né? Sim, aquele grupo não é para mim. Aquele grupo não é para mim. Então eu penso que a identidade, quando ela está bem estabelecida, é para nós sempre zelarmos por ela, cuidarmos dela, para que nós possamos permanecer. Bom, eu compreendo a sua resposta, mas levando em consideração que talvez a gente tenha, né, ouvintes que isso não fique muito claro, você conseguiria, assim, contextualizar, dar exemplos do que seria uma pessoa vestir algo que não está dentro da identidade dela? Sim, vamos lá. Por exemplo, para cada situação existe uma roupa diferente. Então a gente não vai a um clube vestida como se fosse para um casamento. Sim. Certo? Cada situação tem uma roupa. E eu penso que nós temos que cuidar da nossa roupa para que ela, de fato, esteja adequada no ambiente em que nós vamos. Então, é um ambiente mais formal? É um ambiente mais despojado? É um ambiente que eu posso ir de roupa de academia? Esses detalhes são importantes porque nós vamos comunicar aquilo que nós estamos vestindo. Por exemplo, por isso que em muitos convites tem o dress code. Sim. Para você não chegar lá e tá um peixe fora d'água. Vai ter cor, que tem que combinar cores, né? No congresso que eu estava esse final de semana, tinha paleta de cores, vermelho, rosa. Tudo isso é importante nós sabermos. Para a gente poder se adequar dentro do nosso estilo, dentro da nossa personalidade, o ambiente em que nós vamos estar. Como, por exemplo, se você estava em um congresso de mulheres... E tinha essa paleta. Não necessariamente porque você vai usar o rosa, pode ser que uma está de vestido, claro, outra tá está de calça, calça, outra tá com uma blusa preta e uma jaquetinha rosa. Tudo certo. Cada uma no seu estilo. Adaptando dentro de um evento, mas sem perder a sua essência, sem, né, a sua identidade. Você percebe que as pessoas estão perdendo um pouco essa identidade? Uau, eu percebo. Ainda mais pela mídia hoje em dia, né? As mulheres hoje em dia... às vezes, para ganhar atenção, elas chamam a atenção não pelos valores que elas têm, mas pelo que elas mostram. E eu até separei uma frase, olha só, deixa eu achar ela aqui. A imagem é a cristalização da nossa personalidade. Olha que legal. Então, a nossa personalidade é comunicada de acordo com o que nós vestimos. Uma mulher que se veste para expressar a sua dignidade, outra pode se expressar precisando se despir para chamar a atenção. Então, o que chama mais, o que impõe mais respeito? Aqui se mostra muito o corpo, ou aquela que mostra seus valores de forma digna? Até porque, fazendo um parênteses, né, nessa resposta, a nossa comunicação visual, né, que é a comunicação não verbal,
ela chega antes de nós falarmos qualquer coisa. Sim. E em alguns momentos, as pessoas vão te ver em algum lugar e elas não vão ter oportunidade de conversar com você. Sim. Então, elas não vão saber quem é você, o que você faz. E dependendo da maneira como você quer ser vista, Sim. as suas roupas vão falar primeiro que qualquer outra coisa, né? Sim. Então, as pessoas às vezes também não têm esse cuidado, né? Sim, e talvez de até... que forma elas estão sendo vistas. Às vezes nem tinha esse conhecimento. Sim. Né? Mulheres transmitem a mensagem. Quanto mais exposição, mais atenção. No entanto, outras impõem o seu valor pelo significado daquilo que elas vestem. Então, nós temos que, a partir do conhecimento que nós estamos expondo agora para as nossas ouvintes, Sim. com esse conhecimento decidir, nossa, eu não sabia disso. A partir de agora, como que eu vou me vestir? Eu quero, de fato, continuar assim, ou eu quero demonstrar o meu valor de outra forma? E você percebe também que, ultimamente, eu não sei, eu vou falar pela minha percepção, tá? Se eu souber responder. Eu tenho observado um pouco que as pessoas começam a se vestir um pouco igual, parece que não tem o próprio estilo, copiam muito, né, o que o outro está vestindo e acaba perdendo um pouco a sua essência, né, a sua identidade. Você percebe isso também? Sim, é por isso que um profissional da área consegue peneirar tudo isso. Porque quando a gente vai numa loja, tem muito que tem na tendência e o que tá na moda. Sim. Mas às vezes não faz sentido pro nosso estilo, que é o que eu te falei. Então, quando a gente sabe o estilo que nós temos, a gente não necessariamente vai seguir tudo que tá na moda. Porque nós já temos um estilo definido. E como que a gente define o nosso estilo? Uau. Porque às vezes... Claro. Eu tô fazendo uma pergunta aqui, porque compreendendo, claro, hoje eu compreendo o meu estilo. Mas eu sei que muitas mulheres me perguntam, amigas perguntam, como que a gente olha pra você... É a sua essência. Mas como a gente faz isso? Tem pessoas que me perguntam isso, por isso que eu te perguntei. Claro, não. Vou tentar responder de forma clara. Dentro do nosso guarda-roupa, nós já temos peças que nós amamos. A gente tem aquela calça que a gente tem até vontade de ter duas, pra que ela não gaste, pra que ela não rasgue. E tem gente que compra uma de cada cor também. E tem gente que já comprou uma de cada cor. Então, essa calça já vai dizer um pouco sobre o seu estilo. A gente pega essa calça, aí a gente pega um sapato ou um tênis que você gosta muito. Um sapato e um tênis. Sim. Uma jaqueta, uma camisa, uma bolsa que você gosta muito. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de uma bolsa verde, eu já vou saber que ela é de um estilo criativo. Porque quem é clássica não vai ter esse tom de bolsa. Normalmente, quem tem um estilo clássico vai ser uma bolsa preta, uma bolsa marrom, uma bolsa off-white, e talvez ali um marsala, um vinho. Então, de acordo com o nosso guarda-roupa que nós já temos hoje, a gente já faz uma peneira. É só digitar na internet. Quais são os 7 estilos universais de moda, né? 7 Pega estilos... a dica aí, anota aí. Quais são 7 estilos universais da moda. E aí lá vai ter alguns parâmetros, você consegue identificar no seu guarda-roupa. Se você tem mais peças esportivas, moletom, calça jeans, tênis. Essa calça jeans você também usa com uma camisa e você gosta de pôr um all-star. Então, esse estilo esportivo, a gente peneira já o que tem no nosso guarda-roupa e com esse conhecimento, dentro dos nossos estilos, que normalmente nós temos 4 no nosso guarda-roupa, a gente consegue fazer umas compras mais inteligentes. Sim. Esse tênis fica lindo com um vestido. Então, o estilo esportivo. Então, a gente já consegue fazer escolhas inteligentes para que o nosso guarda-roupa facilite a nossa vida e não vire um quebra-cabeça difícil de montar. E também a gente precisa ficar atenta em relação ao que nós queremos transmitir. Não é só nosso estilo. Não. Então, como você falou, a arquiteta, né? Ela quer demonstrar essa coisa mais da criatividade. Sim. Mas, por exemplo, se tem uma profissão que, de repente, ela precisa ser mais formal, uma advogada... Claro, ela tem que comunicar isso com a roupa. A autoridade. A roupa comunica também a autoridade. Então, antes mesmo de você falar alguma coisa, a gente já faz uma pré-impressão. Se a pessoa tem autoridade ou não sobre o assunto, de acordo com o que ela veste. É claro que ela vai só sustentar essa aparência depois que nós conversarmos com ela. Ela tem que sustentar também o que ela está vestindo. Sim. Por isso que o conhecimento, leitura, tudo isso se faz necessário. Porque senão também cria esses ruídos. Claro, não vai sustentar. Ela até pode permanecer por um tempo, mas não vai permanecer o tempo todo.
E quando a gente também fala em questão de estilo, né, Nábila, a gente tem que respeitar também algumas coisas. Claro, não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer, de repente, uma coloração pessoal. Claro. Mas a gente pode ter um estilo também de se vestir, respeitando a nossa paleta de cores, por exemplo. Com certeza. Eu gosto muito, eu já fiz a minha paleta, né? Eu gosto muito de paleta de cores, mas eu sempre falo para nós não nos prendermos a ela. Porque a gente gosta de cores, enfim. Sim. E a gente consegue, talvez, melhorar e harmonizar com maquiagem. Sim, verdade. Né? É. Então, a aparência como um todo se faz necessária. Nem só roupa, eu vou dizer. Cabelo limpo. Sim. Pessoa estar cheirosa. E nem precisa ser cheirosa de perfume. Sabe, banho gostoso, cheiro de sabonete de criança. Tá cheirinho. Tudo isso se faz necessário numa aparência, né? Numa boa comunicação não verbal. Legal. Bom, o bate-papo tá muito gostoso, mas a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem mais assuntos aqui, mais perguntas maravilhosas aqui para Nábila. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo aqui a Nábila Ferreira. Esse é o último bloco desse programa tão gostoso, que a gente está aprendendo tanta coisa legal com a Nábila. E a Nábila é referência quando a gente fala de estilo, de como... Ai, Cris. Com certeza. Glória a Deus. Não, ela fez uma collab esses dias com uma marca maravilhosa lá de Goiânia. Já foi convidada de novo. Fiquem atentas, você também. Como que não é referência? Eu vi lá o seu conteúdo nas redes sociais. Tão linda. Lindo demais. Bom, você é linda. Não, e tudo que... Ela já é maravilhosa. Sabe se vestir. É como um todo, como a gente falou mesmo. É como um todo, tem que fazer sentido. Sim. Mas, falando agora, que você inspira outras mulheres... Como que você escolhe, assim, os seus looks? É de uma forma mais intuitiva? Você planeja isso? Conta pra gente. Bom, depende da ocasião, né? Por exemplo, eu moro em Goiânia, lá não faz frio, nada de frio. Aí eu venho pra cá, é super frio pra mim. Então a gente tem que ter um planejamento. Então eu escolho peças básicas. Eu trago uma calça preta, uma calça jeans e uma calça jeans preta, por exemplo. E aí, dentro dessa base de calças, eu vou conversar várias outras roupas. Então, eu trago uma bota baixa, uma bota de salto alto e um tênis. E aí, dentro também desses 3 pares, eu vou fazendo essas composições. Essas composições. Uma camisa branca, uma jaqueta marrom. Esse casaco que eu tô hoje é da minha mãe, não é nem meu, porque eu não tenho isso lá, nem uso isso lá. Nossa, e tá lindo e é vermelho. E certinho. Então a gente vai tentando montar um quebra-cabeça que faça sentido pra viagem, pra ocasião e pra aquilo que eu acredito. Olha que legal. Então, dá pra fazer essas composições. Claro. Claro, de forma estratégica, porque se você tem um evento, você tem que estar com um salto. Isso. E aí, também trouxe 2 vestidos, né? E aí, dentro disso, a gente vai com um casaco, uma blusinha por baixo. Pelo menos se esquentar, mas ou se você precisar estar um pouquinho mais elegante, você já também tem uma outra opção. Isso. A gente Olha que legal. Não, por isso que a gente fala que até o se vestir tem que ser estratégico. Sim. Porque senão a gente acaba fazendo compras desnecessárias. Isso. Ou nos vestindo de uma forma que não nos represente ou que não seja adequado para o lugar que a gente vai. Sim. Tudo isso tem que ser pensado. Não é assim, eu vou usar qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Porque eu estou demonstrando o meu valor, as pessoas vão ver aquilo que eu sou por aquilo que eu visto. Antes mesmo, né, de nós talvez ganharmos um espaço dentro no mercado de trabalho ou com aquilo que nós temos de inteligência, que eu estou dizendo mesmo acadêmica, a gente vai ter que comunicar isso também com a nossa roupa. Porque a não ser que você seja o Steve Jobs, que só use roupa preta, porque já me perguntaram isso. Mas ele só usa roupa preta e tal. Não, tudo bem, mas ele conquistou esse espaço. Não tem problema, né? Ele usava, né? Só roupa preta, lógico. Ele conquistou esse espaço. Mas quem somos nós? Então, a gente tem que caminhar ao longo do tempo. Aproveitando o preto, que com certeza alguém ficou com dúvida aí que você falou do preto, usar muito preto.
O que pode representar isso? Não é nem usar muito preto. É porque, no caso, assim, tem alguns influenciadores atuais que usam só camiseta preta. Sim. Mas aí vieram já perguntar, mas ele não tem isso de roupa, de moda? Não, mas é porque ele já conquistou um público, um nicho, alguns seguidores, enfim. E aí ele tem o estilo dele. É o estilo dele. Agora, a questão de usar muito preto, eu não sou contra, não. É clássico, né? É elegante. É uma cor universal, que você se veste assim elegantemente. Se você tá em dúvida, talvez se você colocar um vestido preto, vou falar talvez, porque daí... Entender qual que é a exatamente, situação, o contexto, tecido, o lugar que você vai também, né? Se faz sentido. Se faz sentido uma situação formal, um vestido preto, cai ótimo, cai excelente. Fala assim, o preto básico. Isso. O preto básico não erra. Não erra. Mas, lógico, sempre deve avaliar antes para ver se faz sentido realmente, o dress code, exatamente. Mas, e falando em cor, existe alguma peça, assim, ou cor que você, tipo, usava e que agora, tipo assim, você fala, não uso mais essa cor? Ou o contrário, que você não gostava e agora você gosta? Eu sempre gostei muito de cores. Eu não usava muito preto, não usava, e vermelho. Eu sempre fui mais do rosa. Só que hoje eu uso rosa, gosto de rosa ainda, mas eu tenho aderido muito ao vermelho, coisa que eu não fazia. Por exemplo, hoje eu tô de batom vermelho, né? Eu não usava jamais batom vermelho. Eu acho que eu comecei a usar de uns 3 anos pra cá. Olha que legal. E também, sabe que eu tinha também uma certa resistência com batom vermelho. Eu não sei, eu achava que chamava muito. Usando. Eu uso, minha marca registrada também. Eu uso muito batom vermelho. Eu só uso batom vermelho. Eu não tenho batons de outras cores. E ficou minha marca. E também uma coisa... assim, sobre cor. Eu só usava preto. Certo. E de uns anos pra cá eu fui introduzindo. E você fica linda com esse hoje eu tô de bege. Sim, tá linda. Né? Assim, essas cores mais nudes mesmo eu nunca usava. Mas hoje eu tenho um guarda-roupa mais colorido. Sim, pra você ver. Antigamente não se tinha essa clareza de entendimento que tons nudes eram elegantes. Antigamente, tons escuros, azul marinho, azul negro e preto eram considerados muito elegantes. E hoje a gente já sabe também, claro que sempre teve tons claros, né, para situações formais pela manhã e tal, mas hoje em dia já tem essa comunicação que é aquele old money, né, cores claras, calças mais larguinhas, suaves, é muito elegante também. Olha que legal, né? Como a gente vai também mudando, né? Conforme a gente vai tendo também... Por que é importante você buscar conhecimento? E foi até por isso que o convite para você falar um pouco sobre estilo, sobre moda, porque é algo que é tão importante para nossa identidade, para a gente representar realmente o que a gente quer, e às vezes a gente não tem esse cuidado. E antigamente, tudo bem, não tinha essa facilidade da gente buscar conhecimento, mas hoje, olha, tem um programa, sim, voltado para as mulheres, para esse universo feminino, e a gente pode aprender, mas tem a internet aí. Nossa, vários canais. Tem tantas coisas importantes que a gente pode dar atenção, agregar, exatamente. E que antes a gente não podia, porque não tinha esse conhecimento, era muito difícil. Era em revista, né? Às vezes é uma revista, ou algumas pessoas que podiam fazer, de repente, uma aula de etiqueta, voltado até pra moda. E hoje só não tem conhecimento quem não quer. Tem muitos cursos online excelentes, inclusive sobre esse tema que a gente está falando. Bacana. E falando sobre cursos, onde que você foi buscar todo esse conhecimento? Bom, eu sempre gostei e, inclusive, quando eu me mudei para Goiânia em 2022, 2021, uma amiga me perguntou assim, qual que é o seu hobby? E eu pensei, meu Deus, hobby? Eu não tenho hobby. Que é isso? Hobby? Mãe? Eu, com menino pequeno? Não tenho hobby. Aí uma outra amiga me falou assim, Návila, você gosta de moda? Aí eu falei, é verdade, talvez meu hobby seja estudar moda. Então, história da moda, história da arte com a moda, né? Se a gente pega lá no Renascimento, as roupas francesas eram diferentes das inglesas, e os detalhes. Isso eu sempre estudei, assim, por minha conta. Sempre estudei, apesar de não ter mais o blog, né, até hoje, mas sempre gostei de estudar isso. E aí eu fiz 2 especializações pelo método Minds. Ela mora na Austrália, que é exatamente é uma nova linha em que a gente não olha a mulher como retângulo, triângulo ou maçã. São os Kibbe Body Types. É o estilo da carne, da massa muscular se comportar dentro do nosso corpo. Então, quando a gente olha uma mulher
de 1,58 que veste P e uma mulher de 1,75 que veste P, as duas vestem P, mas o tipo corpóreo de ambas é completamente diferente. Então, isso... Mas a gente tem alguém que tem, principalmente no Brasil, né? Sim, sim. Que é muito diferente, principalmente as marcas que... marcas europeias, por exemplo, elas têm uma certa dificuldade com o mercado latino-americano. Pelas curvas. Nas curvas a gente tem cintura muito fina, quadril muito largo, coxa grossa, né? Então, tudo isso vai diferenciar a forma com a qual você vai se vestir. Uma calça jeans mais larga ou mais justa, dentro e de acordo com o seu tipo, vou falar tipo corpóreo, mas a gente usa Kibe Body Type. É o seu tipo de corpo, de massa. Que é o seu biotipo. Isso. Entendeu? Então, duas pessoas que usam P ou duas pessoas que usam G, mas tem alturas diferentes, músculos diferentes. Isso o tecido vai falar diferentemente em cada corpo também. Bacana. E como que você lida? Porque a gente percebe, lógico, né, te conhece da história da sua família e tudo mais, o contexto que você cresceu e que você vive, essa essência mesmo de ser uma mulher cristã, prezar pelos seus valores. Mas a gente sabe que nessa sociedade hoje, até por a gente tentar se encaixar com amigos, enfim, né? Porque a gente transita em vários ambientes. Claro que a gente pode transitar mais num ambiente que a gente tem essa familiaridade, mas a gente vai pro mercado de trabalho, a gente vai de repente pra a gente tá na rua, né? Tá o tempo todo transitando. Você sentiu em algum momento, assim, alguma pressão por ter que se moldar algum padrão de moda, ou até as mulheres em geral, que a sociedade às vezes impõe, a mídia impõe para nós mulheres, de repente, sair um pouco fora da nossa essência, dos nossos valores? Cris, eu sempre tive muito cuidado nos ambientes que eu estava inserida. Então, se eu não me sentisse bem, por mais difícil que fosse, pela graça de Deus, vou falar que é pela graça mesmo, eu conseguia sair. Mas que isso sempre foi fácil? Não. Porque a gente talvez, até ter essa maturidade que eu tenho hoje, talvez eu gostaria de estar em alguns determinados lugares, quando eu era mais nova, mas não fazia parte da minha essência. E aí meus pais me ajudaram. Filha, não, minha filha, isso daqui não é pra você, minha filha. E aí, eu querendo ou não, eu tinha que obedecer. Porque daí também eu nunca me considerei uma filha desobediente. Eu podia ter personalidade forte. Mas aí eu não ia. Sim. Então eu vejo que os pais fazem grande diferença. Sabe? Nessa relação toda com o nosso futuro, vamos dizer assim, nessa questão de personalidade e formação de caráter. Agora, nunca foi impondo, brigando. Não, nunca foi. De uma forma de aconselhamento. Claro que eles tiveram que ser firmes, né? Óbvio. Sim. Mas, pela graça de Deus mesmo. Então, não é que eu nunca quis fazer coisa errada. Eu já fiz várias coisas erradas. Mas tinha coisas que feria muito. Eu falava, ai, minhas amigas fazem, mas eu queria tanto, mas não vou fazer. Por quê? Porque na época eu falava assim, minha mãe não deixa. Ai, Nábila, coisa boba. Vamos no cinema? Eu devia ter lá uns 12 anos. E nem era sessão da tarde, para 19 horas. Queria muito ir. Sei lá, era pra ver um filme, nada a ver, de criança. Minha mãe falava, não, filha, você não vai. Nossa, eu queria tanto ir. A minha mãe falava, você não vai. Aí eu, por que você não vai? A minha mãe não deixa. Mas o que eu vou fazer? Então, é uma verdade pra mim. Hoje a gente tenta se fazer pertencente querendo ceder os princípios familiares. E tem que contrabalancear, entendeu? E aí, por outro lado, meus pais permitiam outras coisas. Então, não é também ser rígido demais. Porque o que a gente estava conversando aqui no offline. Na moda, todo excesso, na vida como um todo, todo excesso esconde uma falta. Então, o excesso de acessório demais, o excesso de ter um closet grande demais, de ter compulsividade por bolsas ou sapatos, na verdade, esconde uma falta emocional. Ou até mesmo a mulher de mostrar o corpo demais. Sim, roupa justa demais, decote na frente, decote atrás. Tudo isso, a pessoa está dizendo assim, me notem, olhem para mim, eu quero ser amada. Então, tudo isso também é trabalhado, né? Assim, eu tô começando algumas mentorias e tal. Mas tudo isso é trabalhado e aí tem que procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo, de alguém. Que até o próprio profissional que ele está acompanhando essa pessoa
nesse sentido, desse olhar mais da vestimenta. Sim. Ele também consegue detectar, peraí, aqui também tem uma questão emocional Claro, por trás. Até porque isso pode atrapalhar no mercado de trabalho. Você vai fazer uma entrevista de trabalho, você não tem uma noção da roupa que você está vestida, né? Você vai com um decote, com uma roupa nada... Justa demais, ou também muito sensual, né? Com transparência. A pessoa que vai te receber ali da RH vai falar, meu Deus, ela não sabe o que ela está fazendo. E não é nem por mal, às vezes a pessoa não sabe que ela não pode se vestir assim. Entendeu? Existe talvez a pessoa que não tem o conhecimento, ou aquela que não sabe a causa do porquê ela se veste assim. Mas você não acredita que as mulheres estão se perdendo um pouco também nesse sentido? Desse empoderamento feminino, de falar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser. Você não acredita que nesses últimos, de uns anos pra cá, a mulher, até por ter ocupado mais espaço, né, principalmente no mercado de trabalho, e falar, não, eu posso tudo. Se eu quiser, eu visto. Claro que você pode vestir, mas tem consequência. Você está passando uma informação, imagem, né? Uma comunicação. Igual, por exemplo, a gente hoje fala assim, né? Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, seu corpo, suas regras. Você quer usar uma roupa de ginástica branca, mostrando muito além do que talvez seja necessário, alguns homens podem mexer com você. E aí a pessoa fica nervosa. Você fala, por que você está mexendo comigo e tal? Na comunicação, você comunica, mas o que fica claro é o que a outra pessoa entende e não o que você falou. Então, na comunicação, não adianta eu falar algo pra você, Cris, e você interpretar de outra forma. Eu tenho que ser clara a tal ponto de que você tem que entender de fato aquilo que eu quero falar. Da mesma forma é a nossa roupa. Não tem como as pessoas me olharem e eu querer que elas me notem de uma forma se eu comunico outra coisa, se eu chamo a atenção por outro aspecto. E querer que ela entenda o que eu quero dizer. Não tem coerência. Gancho, se você tá também, de repente, num ambiente, né? Independente do ambiente, mas você tá com uma roupa que vai chamar muito atenção pro seu corpo, as pessoas vão notar mais o seu corpo do que aquilo que você tá falando. E de repente você quer que as pessoas prestem atenção no que você está falando. E aí ninguém vai... A gente dá até o exemplo dos apresentadores de TV que fazem telejornal, por exemplo, né? Por que não chama tanto atenção para o que eles estão vestindo? Eles né, são neutros. De forma neutra e bem profissional. Porque justamente você precisa aprender, prestar atenção na notícia e não no corpo deles ou no rosto, né? É igual quem vai dar uma palestra. Os acessórios normalmente são mais discretos. Você não vai pôr 3 pulseiras douradas grandes, né? Algo assim, brincos grandes e tal. Porque a pessoa tem que ficar atenta à comunicação verbal. Não somente na visual. Sim. Bom, a gente tá indo pro final já. Olha só, passou tão rápido. Que pena. Eu tinha tantas perguntas para fazer. Mas vou deixar já o convite para uma próxima vez que você estiver em Londrina, pra gente falar mais sobre esse assunto maravilhoso. Se fosse para você se apresentar hoje pro mundo, só com um look, sem palavras. Ai, gente. Qual o look que você iria escolher? Para falar sobre você, tá? Eu atualmente, né? Porque hoje eu vou considerar a fase que eu tô com os meus filhos. Porque, né, a minha essência hoje é essa, a maternidade também. Talvez eu escolhesse ou com tênis, um sapato baixo, para acompanhar os meninos. Uma calça confortável, porque o meu dia a dia... Eu vou falar do meu dia a dia sem trabalho, tá? Da minha essência mesmo, como mãe, dona de casa, não como consultora de imagem... Ou enfim, eu escolheria uma roupa confortável. Uma camiseta branca, uma calça jeans e um tênis. Me representaria. Não talvez para eu comunicar o meu trabalho, mas para eu comunicar hoje a maternidade. E agora se fosse para representar a Nábila profissional estratégica de imagem? Tá. Eu escolheria um escarpin alto. Talvez marrom ou preto, um vestido linha reta, assim, lápis, na altura do tornozelo, elegante. Talvez manga cavada, sabe assim, com essa golinha mais alta, cabelo solto. Olha. Seria esse vestido. Que legal. Bom, quero
agradecer a sua presença, por você compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que essas dicas foram preciosas para as nossas ouvintes. Obrigada. Já deixo o convite aí para quando você estiver em Londrina voltar aqui. Obrigada, querida. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E na sequência você fica na companhia do Rádio Show com o Cristiano Pereira, com aquela programação maravilhosa, musical que você já conhece. Agradeço a sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.